Graças a Deus, você é homem. Seja bem-vindo ao DHPH, o devocional do Christian Men's Network de homem para homem aqui da Universidade da Família. Estamos estudando ainda, finalizando mais um devocional. Estaremos finalizando o devocional na estrada e já estamos com outros projetos em nosso coração. Como vencer a tentação? Qual refúgio buscamos quando estamos enfrentando as nossas dificuldades? A quem pertencem as batalhas? Hoje eu quero estudar com você sobre 4 lições importantes. Fica comigo. Mike Carbon compartilha nesse devocional que após uma longa viagem ao exterior, ele estava na África e foi para os Estados Unidos e chegou bem no final da tarde, início da noite de um dia, e no outro dia pela manhã às 9 horas estava programada uma reunião de 4 horas de duração. E ele chegou aos Estados Unidos e estava naquela dificuldade do fuso horário. E ao chegar no hotel foi dormir e era 1h30 da manhã e ele não conseguia dormir, não conseguia pegar no sono, porque 1h30 da manhã era nos Estados Unidos, mas aquele fuso horário era muito diferente do anterior onde ele estava e ele não conseguia dormir. E aí veio alguns pensamentos, veio algumas tentações e ele foi no hotel, no criado mudo, para procurar uma Bíblia dos Gideões e não conseguiu encontrar, quando ele lembrou que na sua mala ele tinha algum livro. E o livro que ele tinha na sua mala era do Watchman Nee, e esse livro tinha como título, certo? A Liberação do Espírito. E também tinha outro livro que chamava-se Tudo para Ele, de Oswald Chambers. Então eu quero trazer uma reflexão para você. O que eu e você buscamos quando estamos sendo tentados, estamos sem sonos ou buscamos um refúgio? Tiago 4:7 fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, ou seja, primeiro eu preciso me sujeitar a Deus, à autoridade de Deus, à influência de Deus. E a influência, o Espírito de Deus em minha vida me dá a capacidade para poder vencer a tentação. Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, ele fala assim: respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a capacitação para mim e para você, não somente para vencermos a tentação, para podermos crescer em Deus, avançarmos. A graça que não somente nos livra do pecado, nos dá o direito à salvação, que é o favor imerecido, ela também nos capacita a viver uma vida sem pecar e uma vida que vence a tentação. E aqui eu gostaria de chamar um pouquinho da sua atenção, porque quando a gente perde o sono, quando a gente está lutando com alguma coisa, o que eu e você procuramos? Redding Cole diz que o tormento da tentação a pecar não se compara com o tormento da consequência do pecado. O que nós buscamos dentro do almoxarifado do nosso coração para vencermos as batalhas que enfrentamos quando estamos sozinhos? O texto nos diz, sujeite-se a Deus e então eu e você poderemos resistir ao diabo. A presença de Deus em nós nos habilita a vencer, a resistir às tentações. Tem esse devocional na estrada que nós temos compartilhado com você. Estamos no 93º agora. São 94 devocionais escritos para mim e para você, homem, que quando eu e você estivermos naquele momento, naquele lugar, você possa buscar na sua mala ou possa buscar em algum lugar que você tem, ler um desses devocionais, ser cheio de Deus e a palavra de Deus que vai até a divisão da alma e do espírito, vai trazer forças para você vencer a tentação. Não busque o refúgio em outras coisas. Muitas pessoas, nesse momento, estão no hotel, estão sozinhos, ligam a televisão e caem na pornografia. Outros descem no saguão e vão lá e pegam uma bebida para fazer, ou vão dar uma volta e encontram uma cilada do diabo. Lembre-se, você foi chamado para viver para a glória de Deus. Você é homem, ei, graças a Deus você é homem. E Mike, nesse devocional, ele compartilha que ao pegar o livro do Watchman Nee e pegar o livro também do outro autor, Oswald Chambers, ele aprendeu 4 lições importantes para a sua vida que trouxe direção para as próximas lutas, para as próximas batalhas. Primeira lição, resistir na carne sempre vai falhar. Se você resistir pelo seu próprio esforço, pela sua própria vontade, você vai falhar, porque nós cansamos na carne. O que a força, o vigor vem do Espírito de Deus. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força.
Nós, como os cristãos, fomos criados para funcionar em Deus e apenas em Deus. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, nós lemos. Resistir às tentações é possível quando estamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios da graça do Senhor, cheios da palavra de Deus. Uma vez eu ouvi uma mensagem de um certo pregador que ele falou que nós devemos ser que nem uma esponja molhada, cheio de Deus, onde a gente encosta, a gente molha, a gente influencia. Então lutar pelas próprias forças fará com que você canse, em algum momento você pode ceder. Com Deus você conseguirá resistir e vencer as tentações como Mike fez. Lição número 2, o álcool ou outro qualquer mecanismo de fuga complica a situação. Coloque-se no lugar de Mike. O que você faria no hotel? Naquela madrugada sem sono, o que você faria? Buscaria ter um livro, ler um livro, a Bíblia, ou iria beber algo, ou iria para a TV? Eu não sei qual seria o seu refúgio, para onde você seria o seu escape. Porque a gente sempre, neste momento, quer inventar alguma desculpa. Poxa, trabalhei o dia inteiro, fiz tudo, como ele viajou o tempo inteiro, fuso horário. Então, acho que eu mereço fazer isso, acho que eu tenho direito de fazer isso. E esse momento que você baixa a guarda é um momento extremamente perigoso para você pecar contra Deus e depois você pode se arrepender dos seus atos. E Mike está dizendo, o álcool ou qualquer outro mecanismo da carne, da nossa vontade, do mundo, não tem a capacidade de nos fazer resistir à tentação e vencermos ela. Somente o Espírito de Deus pode fazer isso. Lição número 3, quando parece que as orações não são respondidas, Deus está tentando lhe dizer algo. Nunca esqueço de uma frase do Paul Cole, filho do Edwin Cole, que ele falava assim, quando parece que nada está acontecendo, alguma coisa está acontecendo. Ou seja, Deus está agindo por mim e por você. Ele está esperando, vendo você e eu, buscarmos a ferramenta certa para vencermos aquela dificuldade, aquela tentação, aquele desafio. Mike compartilha que aprendeu naquela noite que resistir na sua carne leva a meio termos e ao fracasso, ou seja, a abrir concessões. Cuide com as concessões. Cuide com aquelas frases que vêm, não, uma vez só não tem problema. Ninguém está olhando. Que problema que isso vai gerar? Sabe, aquelas mentiras que vêm ao nosso coração, aos nossos ouvidos, às vezes, resista pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aprendi com o meu pai desde criança, quando meu pai dizia assim, meu filho, se estiver enfrentando alguma situação, exclame pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, a palavra de Deus tem poder para trazer vida para mim e para você. Então clame a Ele, clame a mim, responder-te-ei, anunciei-te-ei grandes coisas e firmes que não sabe, diz a palavra de Deus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei e vos trarei descanso, diz a palavra de Deus. Então eu e você temos um refúgio, Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, pelo que nós não temeremos, avançaremos e procuraremos agradar o seu coração. Lição número 4, quando escapamos da tentação, precisamos inclinar a nossa cabeça e orar. Quando eu e você vencemos a tentação, precisamos entender que nós não podemos trazer nenhum mérito para nós mesmos, pois somente conseguiremos resistir o diabo e as suas tentações se estivermos cheios do Espírito Santo e nos submetermos à sua palavra. Então, quando eu trago essa glória para mim, quando eu trago que eu consegui vencer a tentação, eu estou no caminho da derrota. O orgulho precede a queda, a humildade precede a honra. Então eu reconheço que eu só consegui vencer porque o Espírito de Deus está em mim. Eu só consegui passar por aquela dificuldade, passar por aquele desafio, porque Deus está em mim, porque a presença de Jesus está em mim, porque o Espírito Santo me trouxe à memória as ferramentas para me usar e em nome de Jesus a palavra foi dita. Lembra que Jesus venceu a tentação pela palavra, pelo poder do Altíssimo. Ele veio do deserto, foi tentado e ele venceu a tentação. E assim como ele venceu, ele nos dá a capacidade de nele vencermos também. Então, se nós vencemos através dele, ele deve receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, sempre e sempre, todas as vezes, todas. Não faça a concessão de trazer para você. Por quê? Porque uma vez que você faz isso, você vai alimentando a sua carne e vai alimentando o seu orgulho. E aí você pode se tornar uma pessoa arrogante, uma pessoa que não reconhece que quem te dá as vitórias é o Senhor Jesus. Lembre de Nabucodonosor, nós já compartilhamos isso aqui em algum devocional anterior. Daniel dá um recado para ele, olha, vai acontecer isso com você, mas se você se arrepender, você cuidar bem dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, quem sabe isso não aconteça com você. E passou-se um ano, ele sobe no seu palácio e diz, não foi essa a Babilônia que
eu construir? Então você só constrói porque Deus está em você. Não faça como Nabucodonosor. Como homens, precisamos buscar mais a Deus. E através do currículo Semeando em Hombridade, queremos ajudá-lo a se encher de Deus, da sua palavra e das ferramentas bíblicas para vencer o dia mau, assim como as tentações que terá que enfrentar. Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. O nosso próximo devocional terá o tema: Pare. Nós somos CMN, nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias. Que Deus te abençoe e um grande abraço.